Nossa. Você entendeu? E mostre os seus argumentos. A hora de você contar o seu lado da história, né? Sim, porque nós tivemos diversos casos lá. Porque daí, quando chegava lá, não dava mais tempo. Nós defendemos tantas pessoas, tem que aprender a se defender. Sim, isso e ficou muito claro lá, que os advogados não se defendem. Né? Então, assim, essa convivência no Conselho Federal, ela foi importante. E eu falo assim, e as amizades que você acaba fazendo, né? Nossa, é uma coisa assim, hoje eu tenho contato, assim, a nível de Brasil, né? Então, assim, hoje se eu falar, Eu imagino. se algum colega, né? Bom, né? Tem colega que liga, Solange, você conhece algum advogado no estado tal? Conheço, tá? Olha, não sei se ela atua, mas dá o telefone, se ele não atuar, ele vai indicar alguém. Que legal. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Aí entra naquele ponto que a gente estava conversando, né? Tem coisa que não tem salário, né? Tem coisa que não tem preço. Não tem preço, você entendeu? Não tem preço. É verdade. Eu tava lembrando aqui de uma história do Dr. Elton. Isso é um caso que aconteceu comigo, inclusive. Era uma pessoa de fora, acho que do Acre, e contratou o escritório para poder fazer um trabalho. A gente combinou, acertou tudo, fez tudo certinho. E só que depois, eu não sei o porquê, ele entrou com uma ação lá no Acre para poder questionar o valor do contrato valores do contrato de honorários e condições. Algumas cláusulas lá do contrato lá. Na época, eu procurei o Dr. Elton. Aí contei para ele a história e tal. Aí ele, não sei se já tinha a procuradoria lá da OAB. Tem, é sempre claro, já, porque começou com o Andrei que chamou eu. E ele passou para mim exatamente isso. E aí eu entrei em contato com eles me deram lá todo o apoio. Aí eu perguntaram para mim, inclusive, se queria assistência da OAB para poder fazer a defesa. Eu disse que eu ia, a princípio, que eu ia eu mesmo fazer, e se fosse necessário, eu entraria em contato depois. Mas eu tive que mandar o processo para eles poderem analisarem. E o resultado daquilo lá foi muito interessante. Primeiro, porque o juiz do Acre, ele extinguiu a ação. Ele reconheceu a cláusula de eleição de foro, Sim. afastou o Código do Consumidor, que até aí era já de se imaginar, né? Porque Ia acontecer isso. é regido por lei própria, né? Isso. Até aí tudo bem. Mas aí ele reconheceu a cláusula de eleição de foro e ainda disse mais ainda, que ele podia ter parado aí. Mas daí ele falou mais ainda. Aí ele colocou lá na sentença dele que Ji-Paraná tinha mais de 600 advogados, na época já tinha mesmo. Hoje tem quase 1000 já se bobear, né? Eu acho que dá para vai passando. Então, mas na época tinha 600 e poucos. E ele colocou lá na sentença que tinha mais de 600 e poucos advogados, que ele podia ter escolhido qualquer outro, que se ele aceitou as condições contratuais que são livremente pactuadas entre as partes, que não tinha por que ele questionar isso depois. E eu achei a decisão do juiz ali fantástica. Peguei aquela cópia da decisão, mandei pro Elton, e na época ele ainda falou comigo assim, doutor, eu gostei desse seu contrato. Ele tinha na época um programa da OAB que chamava Caravana do Advogado. Sim, isso. Você lembra? Lembro. Então, e daí ele ainda pegou esse modelo do contrato, ele pegou na verdade uma cópia desse contrato que estava no processo, perguntou para mim se podia. Eu falei, claro que pode, doutor. Ainda pegou aquilo lá, ainda levou ainda, né, para essa caravana, e várias dessas cláusulas que tinham lá no contrato, depois eles ainda passaram nas subseções ainda do Estado ainda, mostrando para os advogados que essas cláusulas realmente funcionam. Que às vezes faz a diferença. Que faz a diferença na hora que você tem um embate desse. Porque se você não tem um contrato bem redigido, se você não tem um contrato bem elaborado, você pode enfrentar dificuldades depois. E acontece muito isso. O cliente, quando vem, você contrata, você faz, ele aceita tudo. Mas a hora que chega a hora do pagamento, ele não quer cumprir, fala que se deder. O ciclo, como é que funciona? A montanha. A moça é velha, né? Então, assim. A montanha russa dos honorários advocatícios. Você começa o cliente achando que está tudo perfeito. Termina ele te processando. Isso. Então, assim. Por lá, os honorários. Né? E eu falo assim, e muitas vezes o cliente ele não tem noção, gente, o que é conduzir um processo. É verdade. Ele não tem. Ele acha que o advogado só entra ali e tem processo que você fala inúmeras vezes. É incrível. Tem processo que você praticamente não fala, mas tem outros que é inúmeras vezes. Então, assim, então ele não tem essa noção. Então, quando a OAB São Paulo ela coloca isso, precisa ser avaliada, né? Porque eu acho que não é qualquer valor, qualquer processo que você vai cobrar isso, mas tem processo que vale a pena. Você entendeu? É verdade.